Então você também que tem acompanhado os nossos estudos aqui da Igreja Presbiteriana de Nova Granada, você é muito bem-vindo. Nós estamos aqui nesta manhã de domingo em escola dominical. Nós estamos estudando esta revista, 13 perguntas cruciais sobre Deus. Estamos na 4ª aula e o tema dessa aula é por demais importante, meus amados. Todos os cristãos precisam dominar isso para viverem seguros, descansando naquilo que Deus fez por meio de Jesus Cristo, o seu Filho. Esse conceito nem sempre é muito claro, irmãos. De fato, a sabedoria de Deus foi revelada em parte na Escritura. E para nós humanos, pecadores, com uma racionalidade limitada pelo pecado, você imagina o que é se aproximar da palavra de Deus. Daí a importância de parar um tempo para poder mergulhar nela, estudar. Muitas coisas que às vezes nós lemos, mas não atentamos para aquilo que estamos lendo. Então, a igreja tem esse papel também na vida dos seus membros, instruí-los a partir da Escritura, para que eles parem e reflitam um pouco sobre aquilo que Deus trouxe aqui para a vida deles. E nessa manhã, nós vamos pensar sobre essa pergunta aí, que se você perguntar, eu gosto muito de desafiar a igreja nesse sentido. Meus irmãos, esta semana, pergunte para 5 pessoas, deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe por que Jesus morreu na cruz e ressuscitou ao 3º dia? O que aconteceu? Por que essa necessidade? Por que não teve um outro meio para Deus salvar? O que aconteceu quando Jesus Cristo morreu na cruz e ressuscitou? Esse é o tema da nossa aula e eu espero que possa abençoar a vida de vocês, como também abençoou a minha vida, à medida que a preparava. Quais são os objetivos dessa lição? Os principais, pelo menos. Olha lá. Primeiro, compreender a necessidade da morte e ressurreição de Jesus. Afinal de contas, por que esse homem teve que enfrentar tanto sofrimento e teve que ressuscitar depois? Por que não bastaria a cruz? Em segundo lugar, compreender quais são as implicações dessa obra de Deus por meio de Cristo. A morte e a ressurreição de Jesus na nossa vida, na vida da igreja. Mas quais são as implicações, as aplicações disso para a minha vida? Terceiro lugar, ser grato a Deus pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Está aí, irmãos, um bom motivo de gratidão todos os dias. A morte e a ressurreição de Jesus. Nós vamos entender melhor isso. E por fim, viver à luz dessa obra. A luz da morte e da ressurreição de Jesus, porque veja, é diferente você ter o conhecimento intelectual disso, você saber que Jesus fez isso, é um fato, a história demonstra. Outra coisa é você descansar nisso, é você conseguir apreender isso aí para a sua vida. Isso é diferente, irmãos. Nós temos muitos cabeções da Bíblia dentro de igrejas, muitos pastores que conhecem a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, mas que muitas vezes não trazem isso para a sua vida, não encontram descanso nos seus dias. Então é muito diferente você ter um conhecimento intelectual dessa obra e você conseguir viver descansando à luz dessa obra. É muito diferente. A divisão da lição é muito simples, uma introdução, algumas perguntas aqui que eu pensei para nos chamar a atenção do tema. Segundo lugar, vamos ver o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz. Evidentemente, vamos ver não todo o assunto, porque isso não tem como, teria um curso aqui de meses para a gente pegar todos os detalhes, mas vamos ver o cerne dessa questão. Em terceiro lugar, o que aconteceu quando ele ressuscitou e o porquê da sua ressurreição. Trouxe aqui uma reflexão para a gente, à luz disso aí. Um desafio de fé que nós vamos encontrar na rua, é muito comum pessoas nos questionarem sobre isso, uma conclusão e algumas aplicações. Então olha lá, primeiro lugar, que coisa interessante, né? Eu apaguei ali, é sempre assim, eu fiz o slide, apaguei, ok. Olha lá, uma pergunta para você e para mim nessa manhã. Como você se sente quando alguém voluntariamente assume a culpa por algo que você tenha feito? Já aconteceu isso com você? Você fez alguma coisa e alguém assumiu a culpa daquilo e você recebeu a absolvição, ou enfim, a pessoa tomou para si aquilo.
Como é que você se sentiu nesse momento? Por que é importante a gente pensar isso? Porque isso tem tudo a ver com aquilo que Jesus fez na cruz pela sua igreja. Veja, a imagem da cruz, meu amado, ela é popular. Você sabe disso. Você vê cruz, em crucifixo, de vários tipos, em adesivos, em tatuagem no corpo. Ontem eu vi uma muito interessante. Era uma mistura de um índio com o leão da tribo de Judá, em forma de cruz. O cara tatuou assim no braço. De um lado, um índio, que tem a ver com uma filosofia, um misticismo. E de outro lado, o leão da tribo de Judá, um sincretismo, unindo essas duas coisas na mesma cruz. Ele achou bonito. Você vê a cruz em camisetas, como eu disse, em adesivos. É muito comum também em filmes para exorcizar o mal. Os sacerdotes às vezes pegam a cruz, sai para lá, como se fosse um amuleto. Sai para lá, diabo, mostrando a cruz. E a tumba, a ideia da tumba vazia também é muito popular. E as pessoas gostam até de colocar uma visão de fora, ou de dentro para fora, uma pedra meio aberta. A gente vê muito na Páscoa. E uma luz saindo. Ou então, um homem caminhando fora daquela tumba, imagina, você olhando de dentro para fora. Ou então uma pedra rolando. Essa imagem da cruz e da tumba vazia apontando para a ressurreição, ela é muito popular, mas a questão é, qual é a relevância disso para a minha vida? Outra pergunta para você, nesse início aqui da nossa aula, para a gente pensar. Imagina que o seu credor, você tivesse um credor, você devesse algo para alguém, e esse credor exigisse a sua morte como pagamento da sua dívida. E alguém desse a própria vida no teu lugar para pagar a sua conta. Como é que você se sentiria? Dentro daquela pergunta anterior, alguém assumindo a tua culpa, uma morte que você deveria entregar, e alguém vem e assume isso. Como é que você se sentiria? Consegue entender a força dessa obra de Deus por meio da cruz de Jesus Cristo? Consegue entender? Olha, eu pensei o seguinte, pelo menos eu me sentiria constrangido por tamanho amor. Paulo fala disso lá em 2 Coríntios 5,14, ele diz assim, ele sentiu o impacto do que Cristo fez por ele. 2 Coríntios 5,14, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. Um morreu por todos. Comece a pensar no que significou a cruz de Cristo pela tua vida. Jesus morreu por você. Então, no mínimo, eu preciso me sentir grato a Ele, grato nas minhas entranhas, no mais profundo do meu ser, e constrangido, porque, irmãos, você morreria por quem? Uma pergunta desafiadora essa. Nós não temos pena de morte aqui, ok? Mas nos Estados Unidos há. Então, ou a injeção letal, ou a cadeira elétrica. Então imagine ali, irmão. Você está lá, olhando para aquela cadeira, pulsando a 2000 volts, faiscando. Imagine a cena. Eu pergunto para você, você sentaria naquela cadeira por quem na sua vida? Você vai morrer. Você sentaria por alguém ali? É uma pergunta que nos desafia. E essa pergunta é para mostrar o tamanho do sacrifício de Jesus Cristo pela nossa vida. Porque Ele morreu ali. Isso tem que nos constranger e nos levar à gratidão a cada dia. Esse homem no primeiro século nasceu, viveu e morreu dizendo, eu vou para a cruz no teu lugar. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Logo no início aqui, apenas a introdução do nosso tema. Então, o que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? Então, gravem isso. De maneira sintética, direta e objetiva. O pecado do crente foi pago diante de Deus. Sabe a tua imperfeição? O que a Bíblia mostra?
Sabe o teu maior defeito de caráter? Sabe aquele pecado que é difícil, irmãos? Todo mundo luta contra os pecados. Quando Deus abre os nossos olhos para quem nós somos, nós começamos a lutar. Nós não queremos mais desagradar a Deus. Sabe aquele teu pior pecado, a tua maior luta? Jesus pagou isso na cruz. E o fundamento para que Deus exigisse a nossa morte em razão do nosso pecado foi dado logo no início. Era a lei de Deus para os nossos primeiros pais. Lá em Gênesis 2:17, Deus disse assim, para Adão. Vou ler o 16 e o 17. Olha a base para Deus exigir a morte da humanidade pelo pecado. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, Adão, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Essa é a lei, os termos da lei de Deus para Adão e para Eva naqueles dias. Me ouçam, hein? Me obedeçam, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E o profeta Ezequiel lembrou isso em outras palavras ao povo no cativeiro babilônico. Ezequiel 17, o povo está achando que tinha muito direito, muita justiça diante de Deus, que não precisava ser punido pelo seu pecado. Deus traz Ezequiel, e dentre outras coisas ele diz assim, é um capítulo que eu gosto muito, Ezequiel 18, versículo 4, olha o que Deus está dizendo por meio do profeta ao povo, e que a humanidade desconhece. Eis que todas as almas são minhas, ok? Deus criou todas as almas, e as entregou na concepção a cada pessoa, são minhas. Como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, todas. Agora, olha a sentença: a alma que pecar, essa morrerá. Por quê? Porque pecou, porque me desobedeceu. Então, o fundamento para que Deus exija a morte de todo homem é a desobediência dele, é o pecado dele. Ele avisou no início como é que as coisas se dariam. Agora, como resolver o problema da morte pela desobediência a Deus, pelo pecado? Então não tem solução, porque todos pecam. Todas as pessoas pecam. Salomão, em Eclesiastes, vai dizer assim: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Os católicos romanos precisavam atentar melhor para essa palavra de Deus, quando elegem pessoas como pessoas que não pecaram. Está aqui Salomão, com a sabedoria dada por Deus, dizendo: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. E Romanos 3,23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Como resolver o problema disso então? Aí começa a nossa aula, com a morte de um substituto. Foi assim que Deus determinou que seria, com a morte de alguém no seu lugar, alguém no lugar do pecador. E a pergunta é a seguinte: por quê? Já me perguntaram isso mais de uma vez. Eu não vou servir esse Deus que decidiu perdoar alguém matando o seu filho. Foi isso que me disseram. Falta de entendimento da Escritura. Por que, irmãos, que tem que ser a morte de um substituto? Sabe qual é a resposta que a gente precisa de maneira muito humilde dar? É essa aqui, Olha lá. Porque Deus decidiu que fosse assim. Você consegue se render a isso? Ou será que muitas vezes você questiona também o método de Deus te perdoar? Deus decidiu, e nós vamos ver quando é que começou isso. Começou logo depois que o tabernáculo é construído por Moisés e pelo povo. O povo sai do Egito, Moisés caminha 40 anos com aquele povo, caminha lá, o tabernáculo é construído. E aí Deus dá o livro de Levítico. Levítico foi dado para que o povo fosse instruído e conduzido a adorar a Deus. O livro de Levítico, muitos consideram como a liturgia do Antigo Testamento na adoração a Deus. E não é sem propósito que o primeiro capítulo deste livro começa, veja, é um livro bíblico, Pentateuco,
Gênesis, Êxodo, Levítico, o terceiro livro da lei. O primeiro capítulo começa com Deus instruindo o povo a oferecer holocausto. Olha que interessante. Vamos ler ali, Levítico capítulo 1, de 1 a 5. Levítico capítulo 1, de 1 a 5. Olha o que diz, irmãos. Primeiro capítulo desse livro. Liturgia. Povo reunido para adorar a Deus. Como é que eles têm que comparecer diante de Deus? Oferecendo holocausto. Levítico 1, de 1 a 5. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado, de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. À porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. Primeiro, então alguém pecou, para que ele seja aceito perante o Senhor, que é santo, ele vai ter que trazer um animal ali, à porta da tenda da congregação, tá? Primeira coisa, para quê? Para que esse homem seja aceito na presença desse Deus que é santo, porque em pecado ele não pode comparecer na presença desse Deus. Versículo 4, e o que ele fará com esse animal? Na porta da tenda da congregação, porá a mão sobre a cabeça do holocausto, o animal. Imagina a cena, ele põe na mão, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação, para o seu perdão. É como se ele transferisse os seus pecados para aquele animal, para que ele fosse aceito na presença de Deus. Depois imolará, matará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o sangue desse animal e o aspergirão ao redor sobre o altar que está diante da porta da tenda da congregação, para que por esse sangue inocente houvesse a expiação do pecado daquele ofertante, para que ele pudesse comparecer na presença de Deus. Por que foi assim? Porque Deus prescreveu. Entende? É Deus soberanamente prescrevendo uma figura que já apontava para Jesus, para o sangue do Cordeiro que viria depois. Ainda, irmãos, Levítico 6, de 1 a 7, vai para frente um pouquinho. Agora de maneira mais específica, um sacrifício pela culpa do pecado. O holocausto, para que você fosse aceito na presença de Deus. Agora, um sacrifício para que a culpa do teu pecado fosse eximida diante de Deus. Olha o que a gente lê em Levítico 6, de 1 a 7. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor e negar ao seu próximo o que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubar, ou tiver usado distorção para com o seu próximo, ou que tenha, tendo achado o perdido, o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas em que o homem costuma pecar. Então, Moisés traz não uma lista completa de pecados, mas alguns pecados que as pessoas poderiam cometer contra o próximo. Será, pois, que tendo pecado e ficado culpada pelo seu pecado diante de Deus, quebrou a lei, restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre que jurou falsamente, e o restituirá por inteiro, e ainda a isso acrescentará a quinta parte. Àquele a quem pertence, lhe o dará no dia da sua oferta pela culpa, e por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação do sacerdote, do Moisés, no caso, sacerdote, para a oferta pela culpa do seu pecado. Vai trazer um animal, como oferta pela culpa do teu pecado. Trá-lo-á ao sacerdote, e o sacerdote, novamente, fará expiação por ela diante do Senhor. Ele será imolado diante do Senhor, e será perdoada de qualquer de todas as coisas que fez, tornando-se por isso culpada. Aquele pecado que ele cometeu, então ficaria perdoado. Aquela culpa por aquele pecado ficaria perdoada. Agora, olha que interessante. A expiação de um animal, a morte dele, o oferecimento dele a Deus, daquele sangue inocente no lugar do pecador, propiciava
apaziguava a ira de Deus pelo seu pecado. Agora, olha que interessante. Mas era suficiente para perdoar os pecados do ofensor de uma vez por todas? Ou toda vez que ele pecava, toda vez que a consciência acusava de pecado, ele tinha que pegar o seu cabritinho e ir lá oferecer? Toda vez, esse pecador precisava fazer isso, entendeu? Aquele sangue do animal não era suficiente para apaziguar a ira de Deus pelo pecado que ele cometia de uma vez por todas, porque todo pecado ele tinha que fazer aquele ritual novamente. E nós vamos ver que o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo dos Santos, além do véu, no tabernáculo e também no templo depois, para fazer a expiação do pecado de toda a congregação. Todo ano era preciso fazer isso. Gente, a gente fica pensando, quantos animais eram sacrificados? Foi um sistema que Deus instituiu. A parte da carne desses animais servia para o próprio alimento dos sacerdotes, da tribo de Levi. Veja, irmãos, era suficiente para perdoar os pecados do ofensor de uma vez por todas, este rito lá do Antigo Testamento? Não. Prova de que todos os anos, no dia da expiação, no Yom Kippur, que o judeu comemora até hoje, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e precisava derramar sangue inocente para o perdão dos pecados da congregação do ano que passou. Pode ser que alguém esqueceu algum, então o sumo sacerdote levava lá: Senhor, está aqui. Todos os anos era feito isso. A carta aos Hebreus, capítulos 9 e 10, explica bem isso. Se você quiser entender isso, leia depois na tua casa, Hebreus 9 e 10. Eu vou ler apenas o versículo 11 de Hebreus 10. Olha o que a gente lê ali. Hebreus 10, 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia, irmãos, lá no tabernáculo, lá no templo, a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais, olha a duplicidade da negação para mostrar a força, que nunca, jamais, só podia dizer nunca, ou então jamais. O escritor sagrado fez questão de dizer: nunca, jamais podem remover pecados. O sangue de bodes, de carneiros, de animais, era o ritual prescrito por Deus naquela dispensação da promessa de que viria alguém que cumpriria aquilo de maneira eficaz. E aí a gente já começa a olhar para a cruz. O que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? Deus suportou com muita paciência esse sistema de sacrifícios lá do Antigo Testamento, até que viesse alguém que oferecesse um sacrifício único e eficaz para o perdão de todos os pecados, para que a culpa pela quebra da lei fosse resolvida na vida daquele ofertante de uma vez por todas. Sérgio, Júlio, Rita, Juarez, Alisete, Sabrina, João, Alaídes, Maria, crianças, você que está aí participando desta aula nesta manhã, entenda isso. No Antigo Testamento, esse foi o sistema que Deus prescreveu, mas com a promessa de que viria o Cordeiro de Deus, no singular, e ofereceria um sangue inocente no meu e no teu lugar. Olha só, como isso foi mostrado ao povo no Antigo Testamento, esse sistema de sacrifícios? Desde o início, essa promessa foi feita por Deus. Olha Gênesis 3,15, que interessante. Logo depois da queda do homem em pecado. Olha a graça de Deus aí. Tem muitos que dizem que a graça de Deus não está no Antigo Testamento. Como não? Deus podia ter acabado com tudo aqui depois da queda. Mas olha a promessa de redenção aqui, por meio de uma pessoa. Está vendo aí? Antes mesmo da instituição do ritual do sacrifício dos animais, já havia a promessa de redenção por uma pessoa. Gênesis 3,15. Deus está falando com a serpente, com o diabo. Porém, inimizade entre ti, diabo, e a mulher, entre a tua descendência. O diabo tem descendentes, tem filhos, e o seu descendente.
um descendente específico da mulher. Vai ter uma amizade entre essas duas descendências no curso da história, até a consumação de toda a história. Olha agora o que vai acontecer. Este pronome, né, demonstrativo está apontando para quem? O descendente da mulher. Foi falado antes. O descendente da mulher, uma pessoa, te ferirá a cabeça, mas não sem sofrimento. Porque olha como termina: e tu, diabo, serpente, lhe ferirás o calcanhar. Então olha o que Deus está prometendo aqui para a redenção de Adão e Eva, logo depois da queda. Eu vou prometer que o estrago que vocês fizeram ao me desobedecer e pecar, vai ser resolvido de uma vez por todas. Quando vier o descendente, alguém, o meu filho, o Messias, o prometido, o ungido, qual vai ser a sua obra? Você vai ferir o calcanhar dele, ele vai sofrer, ele vai resistir, ele vai obedecer à lei que você desobedeceu. Você vai picar o calcanhar dele, como uma cobra pica o calcanhar. Dói, não é? Tem veneno, apontando para o sofrimento desse descendente. Mas sabe qual vai ser o final da obra dele? Ele vai esmagar a tua cabeça, Satanás. Entendeu isso? A cruz começa a ganhar corpo diante de você, porque a cruz, meus amados, não é um símbolo deleitável, não é uma imagem bonita. A cruz mostra sofrimento, mostra peso, não é? É isso que o descendente da mulher, isso que significaria a picada no calcanhar que o descendente da mulher teria. A cruz é o ápice do sofrimento de Cristo, que na verdade durou a vida inteira. Ele foi rejeitado, perseguido, quiseram lançar pedra nele, foi cuspido, ele lutou contra tentações. Jesus era homem como eu e você, meus amados. Às vezes a gente tem a intenção ele só não tinha o pecado, mas a carne dele era igual a minha e a sua. Ele sentiu fome, frio, rejeição. Ele sentiu a opressão maligna o tentando de todos os lados. Por isso que Hebreus diz que se ele sentiu isso, ele é poderoso para nos socorrer agora, porque ele sabe o que é sofrer, ele sabe o que nós sentimos, a dureza da vida aqui nesse mundo. Então Gênesis 3,15 já mostrava para o sofrimento desse descendente. E o Isaías 53 é um capítulo precioso, porque o profeta Isaías, 800 anos antes do nascimento desse descendente da mulher, desse filho de Abraão, final, ele já mostrava que esse descendente vai sofrer um bocado, como ovelha muda levada para os tosqueadores, ao matador, ele vai calado, ele vai morrer, ele vai sofrer. Está entendendo a cruz? A cruz vai ganhando corpo. Esse plano de Deus de salvar a humanidade da culpa dos seus pecados, que creem no descendente da mulher, vai ganhando corpo quando a gente olha para as páginas do Antigo Testamento e a menção do que sofreria esse homem. Não mais um animal, agora um homem, um servo sofredor, não pelos seus pecados, Isaías vai dizer, lá no capítulo 53, mas ele assumiu a nossa culpa, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Está falando para a igreja. E o capítulo de Hebreus 10, quando fala da obra dele, esse aqui nós vamos ler. Hebreus 10, de 12 a 18, olha como é que o escritor diz ali. Hebreus 10, de 12 a 18. Olha a coisa, agora ele está olhando para Jesus. Jesus, porém, o sacerdote oferecia dia após dia aqueles sacrifícios, sem possibilidade de tirar a culpa, de perdoar o pecado de uma vez por todas. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Isso aqui é importante demais, meu amado. Se você é cristão, se a cruz de Cristo está sobre a tua vida, se Jesus morreu no teu lugar naquela cruz, preste atenção,
na presença de Deus, você já é perfeito. Essa foi uma santificação objetiva de Jesus. Deus não vai te culpar mais de nenhum dos teus pecados. Jesus pagou o preço deles por você na cruz. Agora, aqui, enquanto caminhando, olha o verbo, nós estamos sendo santificados. Participe. É um processo constante na tua vida. Então, de maneira objetiva, você já é perfeito e santo na presença de Deus pela cruz de Jesus. Mas de maneira subjetiva, aqui, agora, você, todo dia, vai precisar enfrentar a tua imperfeição, os teus pecados, mas sempre naquela confiança de que na presença de Deus, você já é perfeito, você está limpo de todos os teus pecados. Por quê? Porque Deus puniu os teus pecados na cruz do Filho dele. Entendeu isso? Entendeu isso? Isso tem que trazer o quê? Segurança. Que é isso? Eu não tenho certeza da minha salvação, que muitas pessoas dizem. Quem diz isso não conhece a Escritura, não conhece o poder da cruz de Jesus no lugar dessa pessoa. Ela está buscando a sua salvação por suas obras e não confiando na obra única e suficiente de Jesus. Entendeu isso que a Bíblia está ensinando? Olha lá, Hebreus 10, 14, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Para sempre. Que é isso? Eu não tenho certeza da minha salvação. Pela oferta de Cristo na cruz, você já está salvo da culpa de todos os teus pecados, até o último dia da tua vida. Aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Impressionante isso aqui, irmãos. O que aconteceu quando Jesus morreu na cruz? Todos os pecados dos crentes foram perdoados diante de Deus. Eles não têm mais culpa por nenhum de seus pecados diante de Deus. Você consegue entender a grandeza disso? Que privilégio é você ser crente, ser cristão, estar debaixo do perdão da cruz de Jesus. Jesus, o Filho de Deus, ter pago o teu pecado na cruz. O que isso move em você? Lembra do início da nossa aula? Saber que o Filho de Deus tomou o teu lugar na cruz. Temos que meditar nisso. Por isso que eu falei, teu maior presente, meu caro, é esse. Não tem maior. Deus não vai te acusar, meu irmão, e nenhum de vocês, de nenhum de teus pecados. Deus não é injusto. Ele não pode ter punido o teu pecado na cruz de Jesus e no dia do juízo te acusar de pecado. Não, Deus não pode fazer isso, senão ele seria injusto. Ele estaria punindo o mesmo pecado duas vezes, no teu Senhor e em você depois. O Senhor não fará isso. Romanos 3, 21, 26, Paulo fala sobre isso, irmãos. Romanos 3, 21, 26. Nós já pregamos esse texto aqui nos sermões do culto. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, pelo Antigo Testamento. Justamente. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. A salvação não é universal, é para quem crê em Cristo, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, sem mérito nosso, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, a quem Deus propôs no seu sangue, não mais no sangue de animais, mas no sangue de Cristo. E veja, propôs como propiciação. E a gente viu o que é essa palavra aqui: para apaziguar a sua ira pela quebra da sua lei. Como é que Deus fez isso? Propôs no sangue do Filho, mediante a fé. É um instrumento que faz com que a gente se aproprie da justiça, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Justamente porque no passado, toda vez que alguém pecava, era acusado de pecado, ele tinha que ir lá oferecer um animal. Aquilo não trazia verdadeiro arrependimento para ele. Não trazia.
É por isso que João Batista batizava com água, mas Jesus viria e traria o batismo com fogo, com o Espírito Santo, para que essa pessoa agora, cheia do Espírito Santo, nele, a igreja, de fato, fosse levado ao verdadeiro arrependimento, para que de fato houvesse o verdadeiro perdão daquele pecado que Cristo daria pela sua obra de cruz e ressurreição. Olha como Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento, promessa de redenção. Novo Testamento, cumprimento da promessa de redenção, feita no passado. Foi isso que aconteceu então quando Jesus morreu na cruz, em linhas gerais. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta quanto à cruz? Quanta coisa, não é? Agora, e a ressurreição de Jesus, hein? Por que ele precisou ressuscitar? Essa pergunta é mais difícil ainda. Por quê, hein? O símbolo da cruz, a nossa igreja não está vazia, né? Vazia? E tem aqueles que estão como se tivesse uma cabeça, como se estivesse mostrando Jesus ainda pregado, né? Sim. Uma coisa que é uma diferença Muito grande, Alaís. A cruz vazia e a cruz com Jesus ainda pregado nela, fala muito da teologia da expiação de pecados, do perdão de pecados. Porque nós vamos ver agora aqui, meus amados, se Jesus ficou morto na cruz, se ele ficou enterrado e se ele não ressuscitou, nós vamos ver qual a consequência disso. Olha a pergunta: se Jesus tivesse ficado morto no túmulo, o que isso significaria? Se ele tivesse ficado pregado na cruz, como a Alaídes disse, algumas denominações ainda mostram isso. O efeito é para impactar, talvez seja até bom, mas é perigoso demais, porque vai confundir as pessoas. Não haveria salvação. Não fecha. Se Jesus tivesse ficado no túmulo, o que isso significaria? Paulo responde ali em 1 Coríntios 15, 17. Paulo está trazendo uma palavra de consolo nos seus dias para a igreja de Corinto, porque muitas pessoas estavam morrendo firmes em Cristo, confiadas em Cristo. E muitos estavam dizendo assim: está vendo? Larga a mão de ser bobo, rapaz. Você morreu aí pela tua fé num homem que não ressuscitou. Eles estavam dizendo: você perdeu tempo. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, ele está considerando a possibilidade de Cristo não ter ressuscitado, ter ficado morto. Ele está dizendo: se Cristo não ressuscitou, de fato, é vã a vossa fé dos crentes, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha o 18, e ainda mais, os que dormiram em Cristo, e aqui, dormiram em Cristo não é que estão descansando de um dia para o outro, dormiram em Cristo os que morreram, confiados em Cristo, pereceram no quê? Nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, então não houve perdão de pecados. Aí a gente começa a entender. Paulo em Efésios capítulo 1, versículos 20 e 21, ele diz que Deus, o Pai, exerceu o seu poder ao ressuscitar o Filho da tumba. O Pai, pelo seu poder, ressuscitou o Filho dos mortos. Mas afinal de contas, o que isso significou? Por que o Pai ressuscitou o Filho dos mortos? Por quê? Por que Jesus não poderia ter ficado lá? Como ficou Buda, outros líderes religiosos, como ficou Maomé, como ficou Krishna, como ficou todos os outros líderes religiosos. Por que só Jesus Cristo foi ressuscitado pelo poder do Pai? Sim, para mais de 500 pessoas. Ali em pessoa, né? Depois subiu.
Juarez, e o que a ressurreição de Cristo significou em termos da nossa redenção, do nosso perdão diante de Deus? O que? Olha lá, isso. Irmãos, a ressurreição de Jesus mostra que Deus aceitou o sacrifício dele no lugar daqueles que nele creem. Que de fato, Deus fez com que ele vencesse a morte que imperava sobre a vida de todo pecador. Porque quando o pecado entrou, o que aconteceu? Quem entrou com o pecado? Quem é a amiguinha do pecado? A morte. Lembra que Deus falou para Adão logo depois da queda? Você é pó, e para o pó você vai voltar. Quem mandou me desobedecer? Então, morte física, morte espiritual, não temos mais comunhão com Deus de maneira direta. O pecado impede isso. Isaías 64 deixa claro isso. Mas as vossas iniquidades fazem separação. Seus pecados, morte física, morte espiritual e morte eterna. Então, o fato de Deus ter trazido à vida o Filho mostra a vitória dele sobre a morte. A morte não tem poder sobre Jesus. Ele é Deus encarnado. Ele entregou uma obra perfeita na cruz, algo que Adão não fez. A humanidade descendente de Adão sem Cristo continua morta, física, espiritualmente, eternamente. A humanidade que é da descendência do descendente da mulher, que teve a culpa do seu pecado lavada, pagada na cruz, é vitoriosa em Cristo diante da morte. Tudo isso significa a ressurreição de Jesus. Se Jesus não tivesse ressuscitado, ele seria só mais um líder religioso que ensinou ensinamentos éticos, morais, que buscou dar um exemplo, como muitos dizem. Rapaz, Jesus só deu um exemplo de auto-sacrifício, de amor, porque esses que defendem isso não creem na ressurreição de Jesus. Olha que interessante. Eu passei. Olha lá. O que aconteceu quando Jesus ressuscitou? O cristão foi perdoado de todos os seus pecados e declarado inocente diante de Deus. Ele foi justificado. O fato do Pai ter ressuscitado o Filho é uma declaração de que ele se alegrou, se deu por satisfeito na justiça, pela quebra da sua lei, pelo seu povo, não por Cristo que não teve pecado, mas ele não tomou o lugar da igreja na cruz. Então, Deus se satisfez e ressuscitou o Filho. É como que o Pai dizendo assim: meu filho, o que você entregou para mim, a tua obediência, a tua perfeição, eu recebo como sacrifício no lugar de você, de você, de você, de você, de você, de você, declarando-nos inocentes da quebra da sua lei. O cristão renasceu para uma nova vida com Cristo na sua regeneração. Paulo fala isso em Efésios 2:6 e lá em Romanos 6, de 4 a 7 também. Vamos ler Romanos? Uma das implicações da ressurreição de Cristo: se ele ressuscitou, aquele que crê nele espiritualmente também ressuscitou quando creu nele na sua regeneração. Romanos 6, de 4 a 7. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Quando nós cremos, quando Deus nos dá a fé em Cristo, entregamos nossa vida a Ele, nós morremos na cruz com Cristo, para uma antiga vida, uma vida de prazer no pecado. Para que essa morte aconteceu, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, os seus discípulos. É uma nova vida. Você ressuscitou espiritualmente. O poder de Deus, Paulo fala em Efésios 2, que tirou Cristo da tumba, é o mesmo poder que tirou você da tua antiga vida e te deu uma nova vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, versículo 5 de Romanos 6, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele, com Jesus, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado.
O cristão renasceu para não morrer mais, assim como Cristo que venceu a morte para não se sujeitar mais a ela. Isso é precioso demais, meu amado. Você morreu e renasceu com Cristo, para que, assim como Ele morreu para toda uma vida de pecado do seu povo, e renasceu vencendo a morte para nunca mais se sujeitar a ela, essa realidade espiritual também aconteça comigo e com você, com a igreja. O cristão não morre mais eternamente. É por isso que ele vai dizer lá em João, na ressurreição, no contexto da ressurreição de Lázaro: quem crê em mim tem a vida eterna. Não vai morrer mais eternamente. Isso é precioso. Tem um trocadilho aqui na morte, quando o cara nasce em Cristo, ele estava morto no terreno do pecado. Aí ele vai à ressurreição e morre também, Então, assim, morre para aquela antiga vida e ressuscita para uma nova. Isso aí, Alaís. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 15, 20 e 22. O mesmo capítulo 15, que ele está trazendo aqui de maneira, pensando no retorno de Cristo, na nossa ressurreição, na ressurreição de Cristo. O que implica isso na nossa vida prática? 1 Coríntios 15, 20 e 22. Então, antes ele considerou, diante da acusação daqueles que diziam: Cristo não ressuscitou, então é vã a fé, morreram nos pecados, não tem perdão, não tem obra perfeita em nosso lugar, não tem nada. Aí a partir do versículo 20 ele vai dizer: mas, contrariando isso, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, dos que morreram confiados nele. Paulo está dizendo: eles também ressuscitarão quando Cristo voltar. Os seus corpos que hoje estão sepultados ressuscitarão, e glorificados como o corpo ressurreto de Cristo, entrarão na eternidade, onde suas almas já estão. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, toda a humanidade está morta em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Estão vivos em Cristo aqueles que nele creem. O que aconteceu quando Jesus ressuscitou? Nós também ressuscitamos espiritualmente, e há a promessa de ressurreição final gloriosa quando ele voltar. Então, a morte atingirá o nosso corpo se Cristo não voltar antes, temporariamente. Estaremos com ele em espírito eternamente lá, e o corpo temporariamente, até o seu retorno. No seu retorno glorioso, ressuscitaremos em corpo. Nossa, mas como vai ser isso? É muita gente para ressuscitar. Meu amado, Deus é Deus, Ele não cabe na nossa mente. Ele vai ressuscitar todo mundo. E as pessoas, para negarem o poder de Deus e a grandeza dele, elas usam tanto subterfúgio. Outro dia me disseram: mas imagina alguém que foi carbonizado numa casa e virou pó, como que vai ressuscitar? Não sei, vai ressuscitar. A pessoa que fala isso tem problema com Deus, com quem é Deus, o ser de Deus. Deus não cabe na nossa imagem, entende isso? Não cabe no nosso entendimento, Ele é grande demais. Nós temos que nos contentar em conhecê-lo no que Ele se revelou. Isso aqui deve nos bastar. Cuidado com especulações. Isso é pecado, inclusive. Quebra o terceiro mandamento, que é não tomar o nome de Deus em vão. Quem é Deus para você? Se Deus couber na tua cabeça, você se tornou Deus. Ele tem que ser maior do que a gente, para que você se renda diante da grandeza dele. Paulo está explicando isso aqui para a igreja. Jesus ressuscitou para vencer a morte que Adão legou à sua descendência. Toda a humanidade sem Cristo está debaixo da morte adâmica. Jesus ressuscitou para dar a vitória sobre a morte para o seu povo, para vencer a morte espiritual na vida deles, para vencer a morte física na vida deles, e para dar vida eterna a eles, algo que a queda trouxe para a humanidade. Jesus ressuscitou para vencer isso. Paulo vai falar, ó morte, onde está o teu aguilhão, a tua força? Cristo venceu você quando ressuscitou, e venceu para o seu povo também em sua ressurreição. E o autor do estudo, ele tem uma frase, ele diz assim: a ressurreição de Cristo
mostra que Deus tem poder sobre a morte, e que ao aceitarmos a morte de Jesus em nosso lugar, viveremos com Ele eternamente no céu. Está entendendo o que aconteceu quando Jesus morreu e ressuscitou na tua vida? Você ganhou a vida eterna, você vai morar no céu. Jesus garantiu isso. E agora algumas reflexões aqui à luz de tudo isso que eu falei. Olha só, por que você acha que as pessoas dizem que a ressurreição de Jesus é o dogma, é o ponto central, é a doutrina mais importante do cristianismo? Na tua concepção, se Jesus não tivesse ressuscitado, haveria perdão? Haveria alguma segurança de que fomos declarados inocentes diante de Deus? Será que as minhas obras poderiam dar algo perfeito para que Deus me declarasse inocente? Paulo vai responder isso, né? Em Romanos 4:25. Olha só, Romanos 4:25. O qual, está falando do nosso Senhor Jesus, o final do versículo anterior, do 24. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões, enfrentou a cruz pelos nossos pecados, agora, e ressuscitou por causa da nossa justificação, para que a gente pudesse ter sido declarado inocente dos nossos pecados. Ele precisou vencer a morte. Versículo 5:1, capítulo 5 de Romanos, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, declarados então inocentes diante de Deus, mediante a fé no que Cristo fez, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a ressurreição de Cristo é um ponto central da fé cristã. Se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdendo tempo. É vã a nossa fé, não há segurança nenhuma de perdão de pecados. Mas, de fato, Paulo fala em 1 Coríntios 15, Ele ressuscitou. Foi visto pelos apóstolos, foi visto por mais de 500 pessoas, Paulo vai falar depois. Agora, olha que interessante. Pelo próprio Paulo depois, isso, um gerado fora do tempo, né? Por que precisamos ser justificados por Deus? Por que você tem que ser declarado inocente diante de Deus? Por que essa necessidade? Porque você é pecador, porque a nossa condição é falida, são pessoas imperfeitas, nós precisamos ser honestos conosco. Eu sou pecador, ai de mim se dependesse de mim, me manter diante de um Deus que é todo poderoso. É por isso que eu tenho que ser declarado inocente, porque eu não sou perfeito. Você é perfeito? Será que alguém em sã consciência pode olhar no espelho? Claro, se ele tiver algum problema mental, megalomaníaco, ele vai fazer isso. Mas em sã consciência, quem é que pode olhar no espelho e dizer, você é perfeito em tudo, com convicção? Quem pode fazer isso? Não dá. Não poderíamos simplesmente viver nossas vidas sendo imperfeitos como somos? Tem gente que fala, não seria mais verdadeiro me assumindo diante de Deus como alguém imperfeito e tocando o barco assim mesmo? Para que esse negócio de cruz, de igreja? Para que tudo isso? Não, meu caro. Deus é Deus, Ele tem uma lei desde o início da história humana. As pessoas têm que saber disso, que diante da lei de Deus elas estão condenadas pelos seus pecados. É por isso que nós precisamos ser declarados inocentes. Que papo é esse? Deixa eu viver numa boa a minha vida. Você está vivendo e caminhando para um tormento, para condenação diante de Deus. Você não pode ignorar isso. A cruz de Cristo é histórica. Ele nasceu, viveu e morreu dizendo, eu vim aqui para substituir vocês, para pagar o pecado de vocês. A gente entra naquele tema da aula anterior. Diante disso que Jesus falou, você tem 3 opções apenas. Ou ele era um louco, um lunático. Ele estava convencido de que ele era Deus e de que a missão dele era pagar pecados. Como é que você confia num cara desse? Ou ele era mentiroso. Ele queria enganar as pessoas, ele sabia que ele não era Deus, mas ele queria enganar as pessoas, então ele viveu dizendo isso. Eu vim, eu vou pagar pecados. Ou então, ele é Deus. Não tem para onde sair diante disso. Você tem que escolher uma das 3 opções diante de Jesus. Diante da vinda dele, dizendo, morrendo, aparecendo vivo depois do 3º dia, dizendo que ele era Deus encarnado, que ele veio para pagar o pecado do seu povo. Não dá para seguir um mestre da ética, um exemplo de amor, diante de alguém que disse que veio para pagar pecados. Você não pode ter essa opção.
Não tem como aceitar esse homem como um mestre da ética, desconsiderando o que ele falava. Daí, meu caro, ou ele era lunático, ou ele era mentiroso, ou ele era Deus. Paulo, em Romanos 9:11, Romanos capítulo 5, ainda, versículos 9 e 11, ele vai dizer assim, ó: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Da ira de quem? Que Jesus nos salva? Da ira de Deus pela quebra da sua lei. Nós somos salvos com Cristo, pela entrega do sangue dele. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, declarados inocentes, seremos salvos pela sua vida no dia do juízo. Você não será condenado pelos seus pecados. Guarde isso no teu coração. Isso tem que te trazer segurança em Cristo, alegria para servi-lo. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Você tem alguma dificuldade para entender a forma como Deus escolheu para pagar os pecados da humanidade? Qual foi a forma? A morte do Filho. Você tem dificuldade para aceitar isso? Muitas pessoas têm. Muitas pessoas julgam Deus, desconhecendo a intenção do próprio Filho, Deus Filho, segunda pessoa da Trindade. Olha o que Deus Filho, Jesus, ele diz em João 10, de 17 a 18, a respeito da sua entrega. Ninguém sabe disso porque não estuda a Bíblia. Fica condenando o Pai. Olha o que diz o Filho do Pai. João 10, 17, 18. Por isso o Pai me ama. Por quê? Porque eu dou a minha vida para a reassumir. Jesus é Deus. Eu entrego voluntariamente a minha vida para a reassumir depois. Ninguém a tira de mim. As pessoas estavam pensando que o Império Romano ia matar Jesus. Ó, coitadinho, vamos livrar ele. Ele veio para isso. Ele veio para se entregar pelo seu povo. Tenho autoridade. Ninguém a tira de mim. Versículo 18. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Está mais claro? Está claro isso aqui? Jesus veio para entregar-se pelo seu povo. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato eu recebi de meu Pai. Jesus voluntariamente se entregou. Não tem essa história de que Deus matou o Filho sem a vontade dele. Quem diz isso não conhece a Escritura, não conhece nem o que o Filho ensinou. Isso. Desde a eternidade, na eternidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na eternidade, criando todas as coisas. Do Antigo Testamento, ele foi manifestado na promessa messiânica de salvação, justamente por meio do sangue de animais, justamente pelos ofícios profético, sacerdotal e real que algumas pessoas tiveram e que ele exerceu de maneira plena. Foi prometido o perdão dos pecados de uma vez por todas naqueles que creram. Ali, em que momento? No sangue dos animais. Era uma sombra da luz que viria. Ele estava atuando. Ele estava atuando o tempo todo. Muitos vão dizer que aquele anjo do Senhor que era enviado, pode ver que aquele anjo está com A maiúsculo, lá no original. É Cristo pré-encarnado. É a segunda pessoa da Trindade, trabalhando ali. No Salmo 110, olha que interessante, gente. Jesus estava atuando sempre. Abra lá. Olha o que diz Davi no Salmo 110. Olha o Cristo pré-encarnado, a segunda pessoa da Trindade aqui, Rita. Olha Davi, palavra de Davi, palavra inspirada, irmãos, vinda da parte de Deus. Disse o Senhor ao meu Senhor. Imagina a cena. Davi está ali, ó. Disse o Senhor, perceba que o primeiro Senhor está com todas as letras maiúsculas, é Yahvé.
É o nome do Deus da aliança, de Êxodo 3. Então Davi está assim, ó, vendo, ó, disse Yahvé ao meu Senhor. Que Senhor? É esse segundo. A palavra aqui é Adonai. É a mesma palavra no grego para Kyrios. A palavra Kyrios é usada para quem no Novo Testamento? Para Jesus. Quando você vê Senhor no Novo Testamento, é a palavra Kyrios, que é usada para Jesus. Então aqui é o pai falando com o filho, segundo os estudiosos. Leia mais uma vez. Disse o Senhor Yahvé ao meu Senhor. Davi está vendo o pai conversando com o filho. O que ele está dizendo? Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Yahvé está dizendo para o filho: assenta aqui. É uma visão escatológica de um futuro, onde Cristo pela cruz, ele vai colocar quem debaixo dos seus pés? Os inimigos do Pai, os inimigos do reino de Deus. Está vendo aqui? Uma visão escatológica do Filho. Ele está vendo o Filho pré-encarnado. Tem outras passagens, tá? Eu lembrei dessa. Rita, o Pai, Filho e o Espírito Santo, a Trindade, está agindo na redenção do povo de Deus o tempo todo, cada um desempenhando um papel. Mas eles estão agindo o tempo todo. E, de modo figurado, o sangue dos animais está apontando para a obra que o Filho consumaria depois. Olha Isaías, capítulo 53, falando do servo sofredor, o Filho. Jó, precioso esse texto, João. Olha o que Jó, nos dias do seu sofrimento, olha a esperança que ardia no coração de Jó, diante de toda a sua dor. Olha aqui, Jó 19, espera aí, é isso mesmo, o capítulo é 19, 25. Olha o que está dizendo Jó também. Nos dias de Jó, e há quem diga que o livro de Jó é o mais antigo. Alguns estudiosos vão dizer que Jó é muito antigo, gente. Olha, Jó 19, 25. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Ele está vendo aqui, ele sabe, ele está crendo na promessa messiânica desse que já vive, e por fim se levantará sobre a terra, quando ele se encarnar. Está aqui mais um texto. A Laís. Tem um ponto aí, meu amigo falou sobre que sempre foi pela fé, por causa da. Porque depois Jesus vem, tem toda essa história que é algo que vem, mas todos que foram salvos, ele está na mesma ação, sempre foi pela fé. Na promessa de Gênesis 15. Isso, Alaís. Isso, Alaís. Sempre foi pela fé. Também, a gente vai ver isso aqui daqui a pouco, Rita. Uma das aplicações também. Agora mesmo, por que você acha que muitas pessoas têm dificuldade em aceitar isso aqui? O jeito que Deus encontrou para perdoar pecados na morte do Filho. Por que muitas pessoas têm dificuldade em aceitar? Olha lá. Jesus em Mateus 10, 17. Lembra a passagem do jovem rico? Gente, a pergunta do jovem rico ela é instrutiva demais. De como anda a humanidade diante de Deus. Olha a pergunta dele, ele chega para Jesus, né? Mateus 10, 17. É Mateus ou Marcos, hein? Peraí. Irmãos, é Marcos 10, 17, tá? É que eu gosto tanto do Evangelho de Mateus, então aí é Marcos, tá? Marcos 10, 17. Olha a pergunta do jovem rico. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Gente, não é tenra essa pergunta? Não é respeitosa? Não é? Imagina, você diante de Jesus. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Mas não tem nada de respeitoso nisso aqui. Ó como é que ele chega para Jesus. Bom mestre, rabi. Jesus é só mais um instrutor da lei de Moisés para esse jovem rico. Que o problema dele não era ter riqueza, né? O problema dele era confiar na riqueza, viu? Deus não tem problema com riqueza, é Deus quem dá a riqueza. O problema é você confiar na riqueza. Ele chega para Jesus dizendo, bom mestre. E Jesus, claro, percebeu na hora.
Ele era um farisaico, era um legalista, porque olha como é que segue. Que farei, e farei aí é, que eu farei. O que eu farei, né? Se você for conjugar, eu farei, tu farás, ele fará. Aqui está na primeira pessoa do singular. O que eu farei para herdar a vida eterna? Eu pergunto, ele está confiando em Jesus? Mas de jeito nenhum. Paulo fala, né? Por que as pessoas têm dificuldade em aceitar a entrega do Filho por elas? A gente pode dizer em primeiro lugar, porque elas estão cheias de justiça própria. Em primeiro lugar, eu posso resolver o meu problema com Deus. Eu não preciso de Jesus. E em segundo lugar, eu lembrei de Efésios 2, de 1 a 3. Paulo ali fala a condição espiritual do homem. Morto em seus delitos e pecados, escravizados pelo seu coração, pelo mundo e pelo diabo. Como é que uma pessoa dessa vai aceitar a entrega de Jesus no seu lugar? Está cego espiritualmente. Deus tem que operar. Suficientemente bons, né? Ele Pago minhas contas, sou bom pai. Isso, né? Então, ele auto se justifica, ele acha que ele está justificado. Exato, João, é isso. Por desconhecer a perfeição que a lei de Deus exige. Perfeição, irmãos, que nós não podemos dar. Por desconhecer, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Exato, que é isso que eu estou ensinando aqui para vocês, que é a minha obra. Por que os cristãos continuam pecando? É outra pergunta. Você é crente, mas você continua pecando? Quem resolveu a cruz e a ressurreição de Jesus? Mas tem que entender, meus amados. Veja, em Romanos capítulo 7, de 14 a 20, Paulo está dizendo, gente, eu sei que quando eu olho para a minha carne, não há bem nenhum. Eu conheço o bem, mas eu quero fazer o bem. Mas por que muitas vezes eu não faço? Não é assim com a gente? Não é? A presença do pecado. Veja, não é o domínio mais, porque agora você conhece, mas é a presença, irmãos. Porque isso aqui é interessante, ó. São 3 estágios. Quando nós somos regenerados, Deus aplica o poder da cruz e da ressurreição de Cristo para tirar a culpa do pecado da nossa vida, para nos declarar inocentes diante da lei de Deus. Nós somos justificados. Deus, por graça, imputa a justiça de Cristo a você e te declara inocente diante dele. Você não é mais culpado diante de Deus. Justificação. E depois começa uma obra de santificação. O Espírito Santo vai purificando a presença do pecado em você, mas não tira o pecado. Isso que as pessoas não entendem. E chama crente de hipócrita, por falta de entendimento. Eu não sou perfeito. Pela presença do pecado em mim, o Espírito Santo, à medida que eu vou crescendo na graça e no conhecimento de Deus, vai purificando esse pecado, vai fazendo com que a imagem de Cristo seja formada em mim cada dia mais. Eu vou pecando menos, mas eu vou pecar até o final da minha vida, irmão. Agora eu não tenho mais prazer no pecado e nem sou dominado por ele. Embora, lembrando que eu vou morrer pecador. Exato. Até o último dia, né? Vamos morrer. E salvo pela graça, João. Salvo pela graça. Por isso. Efésios 2:8, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Muito bem. Mas isso não vem de nós. Muito bem. De Deus, Exato. não de obras para que ninguém se glorie. Isso mesmo. Graça. É isso. Não tem motivo de orgulho espiritual em mim. Tem. Melhor que ninguém, né? Exato, não sou. As pessoas têm que entender isso. Então, ó, na justificação, a cruz e a ressurreição me livra da culpa do pecado. Muda o meu status diante de Deus, de condenado para absolvido, para inocente. Na santificação, o Espírito Santo me livra do poder do pecado. Ele não me domina mais. Eu posso até mentir, mas na hora acende uma luz vermelha. Pede perdão, você mentiu, quebrou a lei. E na glorificação? Aí sim, você vai ser liberto da presença do pecado. Culpa do pecado, poder do pecado, presença do pecado. Só na glória, meu amado, porque o pecado não entra no céu. Então não exija algo que agora, que a gente não pode dar. A perfeição não dá.
Entendeu isso? Pastor, eu estou falando demais. Não, João, é bom demais. A vida eterna, a partir do momento que você conhece o Senhor Jesus, a vida eterna começa naquele. Ali. Já está vivendo a vida eterna, né? Sim. Você não tem lá depois que morrer, não. Você já começa o processo de santificação, né? Ser santos, porque eu sou santo, mas continuamos na carne, a carne ainda não livre da carne, então nós vamos pecar por atitude, por omissão, por pensamento, não é isso? É isso. Mas aí, como o senhor falou, aí a gente dobra o joelho na hora, né? Ou a gente dobra o joelho, ou por pensamento, a gente busca a Deus, pede perdão e Sim. segue. Né? Sim. A vida segue, a vida eterna, ela começa na vida do cristão a partir do momento que ela entrega a vida. Pronto, João. Ela não pertence mais a ela. Isso. A vida não pertence mais a mim. Pronto. A vida, Jesus morreu, pagou o preço, porque se eu mereço a morte pelo meu pecado, mas embora eu mereça a morte, eu ia morrer e ia para o inferno totalmente. Isso, é isso aí. Então Jesus veio, ele não simplesmente pagou o preço dos meus pecados, do pecado de cada um de nós. Ele nos dá a certeza, a convicção da vida eterna. Isso. Porque, né, João 14,6, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso. Ninguém vem ao Pai. Ele não fala ninguém vai ao Pai. Alguém vem ao Pai porque ele está à direita. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro caminho. Exato. E como ele sendo Deus, ele não pode mentir, então nós nos apegamos nessa palavra, confiamos nas nossas falhas, nos nossos erros diariamente, mas pedimos graça, misericórdia, e ele vai nos conduzindo, nos direcionando até o último momento. Isso mesmo, João. É isso. A vida eterna não é cronológica, é qualitativa. Muitas pessoas falam em vida eterna só depois da morte. Não. A partir da regeneração, você já dá um salto de qualidade na tua vida. Você já tem um antegozo do céu. Você experimentando o poder de Deus, pelo Espírito Santo habitando em você. Porque, meus irmãos, não há nada melhor do que viver no centro da vontade de Deus. Porque você vai provar da vontade que é boa, perfeita e agradável. Não há nada mais prazeroso do que ter certeza e segurança de que a morte e a ressurreição de Cristo nos legou a vida eterna. E daí, tem propósito melhor para se viver? Eu vivo vida agradável a Deus. Por quê? Porque eu confio em Jesus. Ele é meu Salvador. Eu confio nele. Acabou. Não devo mais nada para Deus. Não há nada melhor do que isso, né? Então é isso, aqui essa parte. Agora um desafio de fé que nós vamos encontrar. É muito comum você ouvir isso aqui, ó. Jesus morreu para mostrar aos homens o que significa dar a vida por outras pessoas. Ele não tomou nosso lugar na morte. Apenas nos deu um exemplo de autossacrifício e de amor abnegado. Depois de morto, Jesus ressuscitou de modo figurado no coração dos seus amigos. Por causa da fé e do amor que tinham por ele. Tinham-no como vivo, mesmo ele estando morto. Entendeu o ponto? Muitas pessoas sustentam isso aqui. Muitas pessoas. Como é que você responderia a essa argumentação? É tudo isso que a gente está falando aqui hoje. Primeiro, eu também não era para ter colocado tudo, era uma por uma, mas enfim, vamos lá. Controle-se, não leia tudo. Faça um exercício de domínio próprio. Primeiro, quem é Jesus de acordo com esse ponto de vista? Jesus é Deus encarnado ou é só um homem? É um homem, como Buda, Maomé, ninguém mais, um líder religioso, porque ele não ressuscitou, ele não venceu a morte. Em segundo lugar, como seria o cristianismo se Jesus não tivesse literalmente ressurgido dentre os mortos? Seria mais uma religião de obras humanas, como é o islamismo, como é o judaísmo, como é a filosofia do budismo, onde você, por suas obras, vai melhorando diante de Deus. Só isso. Está vendo como o cristianismo é totalmente diferente? Agora, olha o que a gente lê em Atos 10, de 39 a 43. Vale a pena ler. Atos 10, né? Nós estamos ali na conversão de Cornélio, e Pedro está explicando lá para os apóstolos o que aconteceu. Atos 10, de 39 a 43. Olha que interessante o que Pedro fala.
E nós somos testemunhas, nós, os apóstolos, de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este, Jesus, ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto aqui é visível fisicamente. Não, olha que interessante, irmãos, Pedro está falando aos apóstolos, fosse manifesto, fosse visível, ressuscitado, depois da morte, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo, e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, de Jesus, todos os profetas dão testemunho, de que por meio do seu nome, do seu sangue, da sua cruz, todo aquele que nele crê, recebe o perdão de pecados. Agora, pensando nesse texto do apóstolo Pedro, explicando a conversão do gentil Cornélio e da sua casa aos apóstolos de Jerusalém, a respeito de Jesus, vamos pensar o seguinte, em sua opinião, por que Deus não permitiu que todos vissem Jesus ressuscitado? Você já parou para pensar nisso? Não seria mais fácil? Se Jesus ressuscitasse e permanecesse como Deus vivo no meio de todo mundo, aparecesse no sinédrio para todo mundo, irmãos, por que Deus não permitiu? Isso é interessante demais. Por quê? Que ele não permitiu que Jesus fosse visto por todos. Para pegar Tomé, depois lá. E irmãos, aí entra aquilo que o Alaídes falou, por exemplo, porque a salvação sempre foi pela fé, antes de Cristo vir, na promessa messiânica da vinda dele, depois no Cristo ressuscitado. E não é sem propósito. Eu lembrei de Tomé. Lembra? Ele ressuscita, vai lá na casa, quem não está lá? Tomé. Depois de 8 dias ele volta, Tomé está lá, e Tomé falou, se eu não vir ele, se eu não botar o dedo, jamais eu vou crer. Olha como é forte. Jesus volta depois de 8 dias, quem está lá? Tomé. E agora em Tomé? Vocês imaginam Tomé? Fique imaginando, Tomé, vem cá, sou eu Tomé. E aí Jesus diz algo impressionante, que você creu porque você viu, Feliz daquele que crê sem ver. Bem-aventurados que creu, Senhor Deus, ele manda pôr o dedo, aí ele pergunta, Senhor Deus meu e tudo, e se arrepende de certa forma, Aí Deus fala, você viu e creu, mas bem-aventurados que não viram e creram. Então é uma bênção que ele está nos dando. Nós olha só. vimos, mas nós cremos. Exato. Porque é isso, irmãos. A salvação é pela fé. Deus não permitiu que todos vissem Jesus ressuscitado. Por quê? Porque a salvação é pela fé nele ressuscitado. Olha nós aqui hoje. Você está vendo Cristo ressuscitado? Você está vendo ele aqui? Em corpo e alma? Ele está lá ao lado do Pai. Mas nós cremos que ele ressuscitou. E nós somos salvos. Essa justiça é imputada a nós. Lembrem, Abraão foi imputada a justiça quando ele creu na promessa de que viria um descendente para ele na velhice. 100 anos, Sara com 90. Como é que pode procriar? Ele creu e isso lhe foi imputado como justiça. E nós cremos que ele está aqui, porque está perdoando ele. Espiritualmente, De todas as coisas que Pedro e os outros discípulos devem ter feito com Jesus ressurreto, olha que outra coisa interessante. Por que Pedro menciona o fato de terem comido e bebido com Jesus? Você parou para pensar? Eles fizeram muitas coisas com Jesus depois da ressurreição, mas ele diz que eles comeram e beberam com Jesus. Por quê? Que ele fez questão, Deus fez questão de colocar isso aqui. Porque um espírito pode comer e beber? Pode, como os gnósticos defendiam. Jesus parecia humano, mas era um espírito. Não, comeu e bebeu. Só um ser humano pode comer e beber. Entendeu? O espírito não come e bebe. É por isso que está escrito, nós comemos e bebemos com ele. Ele estava aqui fisicamente, comeu e bebeu. Estou com fome, me dá comida aí. Alguma coisa, para comer,
tem alguma coisa? Os discípulos de Jesus, olha isso aqui, pensando em responder àquela reflexão, os discípulos de Jesus morreram defendendo sua ressurreição e ascensão ao céu. Eu te pergunto, se ele soubesse que isso era uma invenção, alguém teria dado a vida por uma mentira? Olha como esses homens morreram. É claro que eles viram Jesus vivo. Jesus voltou dos mortos, meu amado. Ele é Deus encarnado, ele venceu a morte. O cristianismo é totalmente, absolutamente, está em outra dimensão, diante de qualquer outra proposta religiosa. Não tem nada a ver. E às vezes eu converso com pessoas que são de outras religiões, não são evangélicos, e eles insistem em dizer, não, eu sou cristão igual a você. Eu falo, mas não pode ser, meu querido, você me perdoe com toda a humildade, você não entendeu o que significou a cruz e a ressurreição de Jesus, senão você jamais sentaria no banco onde você senta hoje, ouvindo o que você ouve hoje. Não dá, não casa, não fecha a conta. O cristianismo realmente é diferente de qualquer proposta religiosa, porque ele é uma pessoa, está fincado na cruz e na ressurreição de Jesus. Daí a gente pode concluir. Um sacrifício cruento, quer dizer, de sangue, foi o preço exigido por Deus para satisfazer a sua ira pela quebra da sua lei pelos pecados da humanidade. Foi assim. Deus exigiu assim, ponto. Foi isso. Jesus ofereceu esse sacrifício de sangue de modo único e suficiente para pagar todos os pecados daqueles que o têm como seu Senhor e Salvador. Por isso que a salvação não é universal, é para quem crê no sangue dele, é para quem está debaixo do sangue dele derramado na cruz. A ressurreição de Jesus indicou que Deus se satisfez com seu sacrifício perfeito na cruz, tornando-se Deus, de um lado, justo. Por quê? Porque puniu o pecado do crente em Jesus. Você acha que Deus faz vista grossa para o meu pecado? De jeito nenhum, olha para a cruz. Ele puniu o meu pecado em Jesus, então ele é justo, porque ele disse, se você pecar, você vai morrer. Eu pequei, quem morreu por mim? Jesus. Então Deus é justo. E de outro lado, ele pode então me justificar, me declarar inocente do meu pecado. A mim que recebo por graça a justiça pela fé conquistada na cruz por Jesus, absolvendo-me da condenação pelos meus pecados. Cruz e ressurreição, a obra perfeita para a nossa redenção. Algumas aplicações, porque já passamos do tempo. Vou só ler e vocês vão pensando, tá bom? Algumas aplicações, não vou explicar. Somos perdoados e reconciliados com Deus pela cruz e ressurreição. Não precisamos viver com culpa ou condenação. Não viva, viva seguro, nas mãos de Jesus. Em Cristo há perdão pleno. Acabou, como disse o João, está pago, tetelestai. Jesus gritou lá na cruz, está consumado, tetelestai, está consumado, ele gritou na cruz. Romanos 5,10, Efésios 1,7 fala disso. Vivemos com gratidão e santidade, porque Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, para que Deus nos declarasse inocentes de todos eles. Descanse em Cristo, querido irmão. Descanse, o teu pecado está pago. Em segundo lugar, a morte não é o fim. A ressurreição de Jesus garante vida eterna para todos os que creem. Ele fala lá no contexto de Lázaro, João 11, 25, 26. A morte não é o fim. Isso traz o quê? Esperança no luto de entes queridos, vivendo a morte de pessoas que morreram em Cristo. Você vai encontrá-las, eu creio, eu tenho essa convicção, que nós vamos ver os nossos amados no céu. Não sei como vai ser isso, a Bíblia não fala, mas eu tenho essa convicção, de que nós vamos nos encontrar lá. Porque lá na transfiguração estava lá Abraão, Isaac, Jacó, estava lá Moisés, estava lá. Isso traz esperança no luto, coragem diante da morte e firmeza diante das tribulações. Saber que a morte não é o fim, não é o fim. Ainda, fomos libertos do domínio do pecado. Espera aí, na transfiguração estava Abraão e Moisés, né? Abraão, Isaac e Jacó não, estava Abraão e Moisés. É outro texto onde Jesus diz que Deus é Deus de vivo, não é Deus de mortos. Aí sim, ele fala de Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas. Mas lá no Monte da Transfiguração aparece Moisés e Elias. Elias e Moisés, um representando a lei e outro representando os profetas, que é uma expressão para todo o Antigo Testamento. E de outro lado, Jesus,
que está aí no Novo Testamento, não é? Toda a dispensação de Deus representada ali, naquele momento. Agora sim, Elias, Moisés, Jesus. Fomos libertos do domínio do pecado. Domínio, não presença. A cruz nos chama a morrer para o pecado e a ressurreição nos convida a viver em novidade de vida. Claro, Romanos 6, de 4 a 11. Buscamos uma vida de santidade, não por medo então, porque não somos mais condenados. Eu tenho que agradar a Deus, senão eu vou ser condenado. Isso é religião de obra humana, está cheio de igreja pregando isso. Nós servimos a Deus como gratidão pela vida eterna, já alcançada em Cristo. Já alcançada em Cristo. Você não perde, irmão. Temos um Salvador vivo e atuante, está lá ao lado do Pai. Jesus está vivo e está intercedendo por nós, pela sua igreja. Hebreus 7,25 fala isso. Está acabando. Então, o que isso significa? Que nós podemos orar com confiança, amados, servir com ousadia, andar com fé, esperança de que em Cristo nós somos mais que vencedores sobre todo o mal em nós e ao nosso redor. E por fim, somos chamados a anunciar o Evangelho da morte e da ressurreição de Jesus para a salvação daquele que nele crê. Meu amado, Evangelho não tem nada a ver com bênção material. Isso é consequência de uma vida com Deus, e se Ele quiser. O Evangelho é você ter sobre a tua vida a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Acabou. Qualquer coisa que fugir disso aí não é Evangelho, é teologia da prosperidade. Cai fora disso aí. Se Deus quiser te dar prosperidade depois, Ele te dá, mas a prosperidade maior é a salvação da tua alma, é a reconciliação da tua alma com Deus. Você estava condenado. O Evangelho é isso, é a morte e a ressurreição de Jesus. Ponto final. A morte e a ressurreição de Jesus é a morte e a ressurreição de todo crente para uma vida vitoriosa nos céus. Portanto, leve essa mensagem de esperança e glória para todos ao seu redor que vivem sem esperança de glória e de dias melhores. É isso que você tem que compartilhar. Esse é o Evangelho da salvação. Alguém quer falar alguma coisa antes das crianças cantarem aqui? Né, Lara? Não, Lara não. Manuela. É quase igual, né, Manuela? Quase igual, né? Lara, Manuela, não tem nada a ver, né? Mas eles vão cantar uma musiquinha aqui pra gente também, finalizando esse momento. Os irmãos querem dizer alguma coisa? Nós já passamos o horário, né? Mas é uma aula bacana, né, irmãos? Que a gente tem muita coisa para pensar, e eu tenho certeza que o Espírito do Senhor aqui fortaleceu a nossa fé, nos deu mais esclarecimento, não é? Colocou mais um tijolinho aí, para que possamos defender a fé cristã diante de um mundo que nega Cristo a todo momento. E hoje à noite no sermão, um sermão muito especial também, falando sobre consagração de nossas vidas. Convido todos os irmãos a participarem do culto hoje às 7 horas. Nós vamos ouvir as crianças aqui, depois a gente já faz uma oração para encerrar, ou melhor, vamos orar, porque já está além da hora e nós estamos gravando aqui para o nosso canal do YouTube. Vamos orar inicialmente, depois as crianças cantarão. Vou pedir para o nosso irmão Sérgio, você pode fazer uma oração, encerrando esse momento aqui de gratidão a Deus? Por favor, Sérgio. Pode vir aqui para sair. Vamos orar com o nosso irmão Sérgio. Obrigado, Senhor, por mais essa presença, esse dia aqui na casa do Senhor. Obrigado, Deus. E louvamos a Ti, Senhor, por essa pregação deste dia. Oh, Senhor. Foi maravilha estar em sua casa, Pai. Obrigado, Deus. Deus deu força, coragem para estar mais uma vez presente em sua casa, recebendo a sua bênção. Seja o teu nome, em nome de Jesus. Importante em nossa vida. Obrigado, Senhor. E obrigado, Senhor, por essa manhã maravilhosa, por estar em sua casa. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.